Boa tarde, crianças. A nossa aula hoje é de História. Nós iremos falar sobre a história da agricultura. No conto que nós estamos trabalhando, Minha Mãe é uma Régua, nós podemos observar que em um determinado trecho da história apareceu vários produtos agrícolas. Então, por isso, nós iremos estar trabalhando esse conteúdo. A agricultura, ela teve início há 12.000 anos atrás, num período chamado Neolítico. A pré-história, ela é dividida em dois períodos. O período da pedra, da Idade da Pedra, e o período da Idade de Metais. O período Neolítico, ele é o último período da Idade da Pedra. Então, esse período neolítico ele já se caracteriza pelo surgimento da pecuária e da agricultura. A agricultura são as práticas de cultivo e colheita que nós temos para a nossa subsistência, onde cultivamos os nossos produtos para nossa subsistência, ou para consumo próprio, ou às vezes até para venda. Então, na história da agricultura, nesse período neolítico, os primeiros produtos agrícolas que começaram a ser cultivados foram cereais e tubérculos. Cereais, nós temos como exemplo de cereais o feijão, o milho, o arroz, o trigo, a soja. Exemplos de tubérculos, nós temos a mandioca, a batata e o rabanete. Então, esses foram os primeiros produtos a serem cultivados. Então, com o passar do tempo, a região Nordeste, isso no século XVI, começou a expandir a questão do cultivo de outros produtos agrícolas. E foi no século XVIII que a agricultura teve seu destaque, onde através da plantação de café surgiram outros cultivos de outros vegetais, e aí a agricultura começou a ganhar mais destaque. Vamos assistir a um vídeo que fala um pouco sobre o período neolítico. Smile and Learn! 5 coisas que você deveria saber sobre o Neolítico. A pré-história é dividida em 2 grandes eras, que são a Idade da Pedra e a Idade dos Metais. O Neolítico é a última etapa da Idade da Pedra. Começou com o surgimento da agricultura e da pecuária. Neolítico significa pedra nova. E isso explica a aparição de ferramentas de pedra muito mais elaboradas do que no Paleolítico. O Neolítico tem a sua origem com a aparição da agricultura e da pecuária. Neste período, os seres humanos começaram a domesticar animais como as cabras, as ovelhas e as vacas, das que podiam obter carne, leite e peles para se agasalhar. No Neolítico, também começaram a cultivar a terra para conseguir alimentos, semeando distintos cereais como o trigo ou a cevada. Por este motivo, deixaram de ser nômades e viraram sedentários. Já não precisavam se locomover para buscar alimento, eles tinham tudo o que precisavam para sobreviver nas suas aldeias. No Neolítico surgem os primeiros assentamentos, que foram construídos perto de zonas férteis onde a água era muito abundante. Eles precisavam dela para que os animais pudessem matar a sede. Os cultivos melhoraram a alimentação, por isso a população começou a aumentar rapidamente.
As aldeias começaram a ser muito grandes e surgiram algumas estruturas sociais. Apareceu a figura do chefe da tribo, que era o responsável por manter a ordem e a segurança da população. No Paleolítico foram construídas as primeiras ferramentas de pedra que foram melhorando durante o Neolítico. A principal mudança foi a de polir as pedras ao invés de golpeá-las. Assim, podiam obter objetos muito mais afiados e resistentes com os quais podiam caçar melhor e cultivar a terra de uma forma mais eficaz. Por exemplo, eles inventaram a foice, ferramenta usada para colher as plantações do campo ou enxadas para arar a terra. Uma das ferramentas mais importantes foi o moinho manual, usado durante o Neolítico para moer grãos. Este período foi marcado por uma invenção muito importante, a roda, que serviu para facilitar as tarefas agrícolas. Chegou aos nossos dias e é impossível imaginar a vida sem ela, você não acha? Outras grandes invenções também apareceram, como o tear, que levou à fabricação dos primeiros tecidos. Após esta descoberta, as primeiras velas de navio foram feitas para navegar usando a força do vento. Os habitantes do Neolítico também são conhecidos pela descoberta e fabricação da cerâmica. As primeiras construções megalíticas também aparecem, possivelmente servindo para enterrar os mortos e adorá-los. As aldeias foram crescendo e seus habitantes começaram a usar metais para melhorar as tarefas do dia a dia. Com a chegada dos metais, o período neolítico termina e a idade dos metais começa, uma nova era da pré-história. Estas foram as 5 coisas que você deveria saber sobre este período. Você gostou?